Olá, o CNT Notícias SP está no ar. Confira agora os destaques desta edição. Governo brasileiro tenta reagir à imposição de um novo tarifaço contra os produtos nacionais. O presidente Lula afirmou que só vai comentar oficialmente a medida depois que Donald Trump se manifestar. Vai viajar no dia das eleições? O TSE abre o prazo para solicitar o voto em trânsito. Trégua do frio, corrida para a praia. Cuidado! Salva-vidas dão dicas de como se cuidar para evitar os acidentes no mar. Agora, no CNT Notícias SP. Começamos falando de economia. O governo brasileiro tenta reagir à imposição de um novo tarifaço contra os produtos nacionais. Ministros contestaram as alegações americanas sobre o PIX e decisões judiciais envolvendo redes sociais. As autoridades brasileiras classificam as justificativas vindas de Washington como falsas. O presidente Lula afirmou que só vai comentar oficialmente a medida depois que Donald Trump se manifestar. Lula mandou recado pelas redes sociais mais uma vez. Falou sobre soberania com a bandeira do Brasil ao fundo. Em outra postagem, disse que o PIX não se negocia, que é de graça, e vai continuar assim. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirma que cerca de 36,5% das exportações do agronegócio brasileiro para os Estados Unidos devem ser atingidas pela tarifa adicional de 25% anunciada pelo governo, prevista para entrar em vigor na quarta-feira que vem. Já a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos prepara um programa de diversificação de mercados, voltado principalmente para setores afetados e beneficiados no acordo do Mercosul com a União Europeia. O plano deve ser anunciado mês que vem e desenvolvido em parceria com o setor privado. A Apex, o BNDES, a BDI vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior. Mas destacando que o ano passado foi o recorde de exportação e este ano, no primeiro semestre, também recorde de exportação. Nós estamos batendo o recorde de exportação. O Brasil, ano passado, exportou 347,8 bilhões de dólares. Foi recorde de exportação. E este ano, no primeiro semestre, novo recorde de exportação. Foram 184,8 bilhões de dólares, porque o Brasil diversificou. Ele abriu novos mercados. O Ministério da Fazenda subiu o tom contra o que chamou de interferência externa indevida e motivada por fatores estritamente políticos na transição americana. Dario Durigan garantiu que a infraestrutura financeira nacional e as conquistas internas estão blindadas. Eu preciso dizer à opinião pública brasileira que a nossa estabilidade macroeconômica está mantida e estará mantida a despeito da interferência externa dos Estados Unidos. Com isso, eu não quero menosprezar o impacto negativo que, porventura, venha a se abater em alguns setores. Mas a gente vai seguir entregando recorde de emprego no país, de geração de emprego, mínima de inflação, recorde de balança comercial, de abertura de novos mercados, de investimento em infraestrutura, e não há país estrangeiro que interfira no destino do nosso povo. Entre as alegações dos Estados Unidos para justificar as novas sobretaxas estão críticas ao sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. Fica bastante evidente de que o PIX é hoje uma referência internacional. O Banco Central já assinou com mais de 47 outros bancos centrais termos de cooperação técnica para que o Banco Central possa transferir tecnologia e esses outros bancos centrais possam desenvolver o seu sistema de pagamento instantâneo também. Países como Estados Unidos, a Europa, a China, a Índia, Singapura e uma série de outros bancos centrais ou já implementou ou está estudando implementar sistemas de pagamento instantâneo como o PIX, que claramente é o futuro. E isso vai avançar de maneira bastante clara
e fica evidente que a argumentação realmente passa por uma tentativa de inventar alguma lógica para a aplicação das tarifas. O Palácio do Planalto ainda avalia a aplicação da Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso. Mas o governo federal ainda reafirma que a diplomacia e o diálogo continuam sendo caminhos preferenciais, desde que preservados respeito mútuo e soberania das decisões nacionais. E, por fim, nós seguiremos sem baixar a cabeça, sem nos dobrar a interesses estrangeiros. Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, como disse o presidente Gabriel, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida. Com isso, nós não estamos dizendo que nós não estaremos abertos à negociação, pois seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país que nos trate com devido respeito. Esperamos que esse impasse se resolva logo, né? A seguir, vai viajar nas eleições? Isso não é mais desculpa para não votar. Está aberto o prazo para aderir ao voto em trânsito. A gente volta já já. Agora, não tem desculpa. Quem estiver fora de casa nos dias de votação das eleições de 2026 já pode se planejar para não deixar de votar. O TSE abriu o prazo para solicitar o voto em trânsito. A modalidade permite que o eleitor vote fora do município de origem, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, sem perder o vínculo com a sessão original de voto. Os locais habilitados são todas as capitais brasileiras e municípios com mais de 100 mil eleitores. E a definição das sessões é feita pelos tribunais regionais eleitorais. Você pode solicitar pela internet no site da Justiça Eleitoral, disponível para quem já tem a biometria cadastrada, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, apresentando o documento oficial com foto. Se o eleitor estiver em cidades diferentes nos 2 turnos, pode cadastrar um local de votação distinto para cada um. E se os planos mudarem, o cancelamento ou a alteração do pedido também podem ser feitos no mesmo período, até o dia 20 de agosto. Se você estiver em outra cidade, mas no mesmo estado onde vota, poderá escolher candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. Em outro estado, poderá votar apenas para presidente da República. A regra também vale para brasileiros com título registrado no exterior que estiverem de passagem aqui pelo Brasil em outubro. E lembrem-se, quem cadastrar o voto em trânsito e não comparecer à urna tem que justificar a ausência. Ainda falando de eleições, o Brasil que vai às urnas no dia 4 de outubro mudou de cara. E os números oficiais confirmam essa transformação. O Tribunal Superior Eleitoral fechou a radiografia das eleições de 2026. Ao todo, mais de 158 milhões e 700 mil brasileiros estão aptos a votar. Se você quer saber onde o eleitorado mais cresceu no Brasil, precisa olhar para o norte. A região foi o grande motor proporcional dessa expansão. O eleitorado do norte tem agora 13 milhões e 100 mil pessoas. Isso significa mais de 500 mil de novos eleitores. Esse avanço foi impulsionado por 2 estados, entre os 3 que lideram a disparada nacional. Roraima, com salto de 9,63%. Tocantins, subindo 8,07%. E Mato Grosso, já no centro-oeste, cresceu 6,84%. Mas entre os maiores colégios eleitorais do país estão outras regiões. Juntos, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná concentram 83.268.000 eleitores. Significa dizer que mais de 52% de toda a eleição do Brasil é decidida por esse quinteto do Sudeste e do Sul. Mas a maior arrancada do cadastro não foi em solo brasileiro, veio de fora. O eleitorado no exterior teve alta de mais de 31%. Agora, cerca de 918 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior. Já no eleitorado feminino, somos ao todo 83.877.126 mulheres aptas a votar. Número que corresponde a 52,84% do total nacional.
O crescimento foi de 1,83% em relação às últimas eleições gerais de 2022. Já o eleitorado masculino teve alta de 1,08%. Outra transformação veio com a autodeclaração de raça e cor. Os eleitores estão fazendo o cadastro mais completo de 2 anos para cá. E todas as categorias cresceram. O número de pretos, por exemplo, duplicou. Mas o dado que mais chama atenção é o envelhecimento do eleitor brasileiro. A participação de quem tem 60 anos ou mais subiu de 21,02% para 23,60% nos últimos 4 anos. Já os eleitores de 21 a 34 anos perderam peso. Caíram de 28,01% para 25,85% do total. No próximo bloco, você confere os cuidados que podem evitar acidentes e garantir um banho de mar mais seguro durante o inverno. A gente volta já já. E agora vamos fazer um alerta. Em alguns dias deste inverno, o sol aparece e muita gente aproveita para curtir a praia. Mas nesta época do ano, o mar costuma ficar mais agitado. Por isso, é importante seguir algumas orientações para evitar acidentes. Sol forte, céu limpo e praia cheia, mesmo no inverno, o cenário é típico de verão em Salvador. Aproveitando o dia ensolarado, moradores e turistas não perdem a oportunidade de dar um mergulho, mas sem deixar a segurança de lado. Eu vim logo para a praia, ainda mais nesse sol. É Salvador de Veneta, né? O inverno parece que é verão, então a gente nunca sabe se está inverno. E esse cuidado faz sentido. Durante o inverno, os ventos e as frentes frias deixam o mar mais agitado e aumentam o risco de afogamentos em vários pontos da orla da capital. Tivemos ondas aqui de 2 metros, então foi o final de semana mais tenso pra gente. Graças a Deus não teve nenhuma ocorrência grave. Já está muito mais tranquilo, vocês podem ver aí que o mar está bem liso, bem alinhado. Mas a primeira coisa que você deve fazer quando chegar na praia é você procurar um posto salva-vida, se informar com os salva-vidas, verificar se tem alguma bandeira na praia. A bandeira indica se tem uma correnteza. Hoje mesmo está tranquilo, não tem bandeira nenhuma ainda. Outra recomendação é manter as crianças sempre por perto e, de preferência, vestir roupas com cores fortes, que facilitam a identificação dentro da água. A orientação também é respeitar os limites do mar e evitar entrar em áreas mais profundas. Os cuidados com as crianças são primordiais também, né? Ficar mais na beirinha, não ultrapassar a linha de ondas que está quebrando, ter sempre respeito pelo mar, né? E nessa época do ano ele é mais agitado devido a ventos, a frente frias que vêm de outros estados também acaba interferindo. Então os cuidados no inverno têm que ser até maiores do que no verão devido a isso. Quem frequenta as praias com frequência garante que vale seguir todas as orientações dos guarda-vidas antes de entrar na água. Eu tenho cuidado para ver como é que está o mar. O salva-vidas chegou perto da gente, eu achei ótimo, porque orienta. E assim, o mar tem o pé, né? Não tem que escorregar. Os guarda-vidas reforçam que a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar os acidentes. Eles monitoram a movimentação dos banhistas durante todo o dia e lembram que bebida alcoólica e banho de mar são uma combinação perigosa. A dica é aproveitar o sol, mas sempre com responsabilidade e atenção, principalmente com as crianças. No litoral paulista, os acidentes marítimos nos últimos 6 meses englobam principalmente colisões de embarcações, falhas em jet skis e naufrágio devido a temporais. A região da Baixada Santista concentra a maioria das ocorrências. E a gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. A gente se vê amanhã. Até lá!